Olá, irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Outra vez estamos aqui no nosso santuário, hoje aqui aos pés da nossa padroeira, Nossa Senhora dos Prazeres, este painel aqui que recuperamos na última semana, devolvendo toda a grandiosidade, a beleza, a imponência do nosso santuário. Até algumas pessoas falaram, nossa, o santuário ficou imponente, porque a pedra da nobreza. E é justamente sobre pedra que nós vamos falar neste final de semana, usando toda a palavra de Deus para mostrar o sentido de São Pedro e São Paulo. Pedro, a rocha firme, o alicerce no qual o Senhor Jesus vai instituir a sua igreja. Pedro, a primazia, aquele que primeiro ocupou o trono após a subida de Jesus ao céu. E aquele que tem a obrigação de conduzir o seu povo e principalmente os seus fiéis, o seu rebanho, no caminho da salvação. Então a liturgia deste final de semana, por isso os nossos paramentos serão vermelhos, para que mostrar principalmente o martírio, tanto de Pedro quanto de Paulo. Pedro na primeira leitura vai estar preso. Vão querer torturá-lo, mas ele fica em silêncio. Não abre a boca, não comenta, não fala, apenas reza e entrega nas mãos de Deus a sua vida, pois ele sabe muito bem que da prisão nasce a liberdade, o silêncio do pregador é a maior prática de evangelização e, acima de tudo, ele sabe que é no silêncio que fará a vontade de Deus. Depois, São Paulo vem nos dizer na carta que combateu o bom combate. Ele vai usar uma metáfora ali de uma luta, de uma batalha, mas justamente para dizer o quê? Que ele sabe que vai receber a coroa da glória. Mas isso não é mérito, isso é uma obrigação de todo homem e toda mulher que vive a experiência de um trabalho sério. Um trabalho partindo da evangelização, levando a consciência e a coragem de que não está abandonado, a mesma certeza que o salmista tem, que não se sente abandonado por Deus, mas coloca a sua vida nas mãos dele. E depois o evangelho que nós vamos ouvir é Jesus mostrando que não tem nenhuma dúvida, mesmo diante da negação de Pedro, mesmo diante do fracasso de alguns discípulos, ele sabe que instruiu-os com o amor sincero, com a responsabilidade, com o respeito, e nisto tudo ele coloca Pedro como sendo a porta principal ali, o alicerce, a pedra que realmente vai sustentar a fé. Agora a pedra, quando nós olhamos, parece sempre bruta, mas mostrou-se frágil. É justamente o sentido da humanidade, a fragilidade humana diante dos desafios, diante dos problemas, diante de enfrentar tantas e tantas dificuldades de uma sociedade. Como hoje a igreja enfrenta tantas situações, pessoas que querem destruir a igreja, pessoas que não aceitam a proposta do evangelho através daquilo que nós pregamos, pessoas que criticam diretamente padres, bispos, o Papa, os diáconos, homens que se colocam a serviço, mas como rocha são firmes. Vão manter ali a chama da verdade, a chama do amor, mas também são humanos. E na humanidade mostra-se principalmente a fragilidade. Então este dia também é um convite para nós rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, mostrando aí todo o seu carinho, todo o seu amor, mas sem perder e sem deixar de lado a sua convicção. Levar o Evangelho. Como ele disse quando veio ao Brasil, não trouxe ouro, não trouxe prata, mas a palavra de Deus. E é justamente este o caminho que nós devemos trilhar. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, reconhecer as nossas faltas, nos arrepender e, acima de tudo, voltar para a graça de Deus. Se nós, irmãos e irmãs, conseguirmos entender isso no final de semana, nós viveremos sem dúvida nenhuma no coração de Deus. Experimentaremos no íntimo de Deus, conheceremos a verdade que liberta, seremos transformados em pastores, seremos levados a um bom caminho, e esse caminho passando, claro,
pela dor, pelo sofrimento, mas acima de tudo, como São Paulo diz, recebendo a coroa da glória. E é com esse desejo, esse propósito, irmãos e irmãs, que eu convido vocês, mesmo que não vão poder nos acompanhar aí durante o final de semana nas missas aqui no santuário, mas através das redes sociais, a rezar um pouco mais pela igreja santa, pecadora, rezar pelo Papa, pelos bispos, pelos padres. Enfrentamos tantos desafios, mas estamos fazendo esforço para manter a chama da igreja acesa. Mesmo diante dessa pandemia, veja cada padre, cada diácono, cada bispo, o Papa fazendo sempre os seus convites, chamando a comunidade, chamando o seu rebanho para rezar e para louvar. E nós convidamos vocês a viver isso. Convidamos vocês a entregar realmente a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Nós, homens de carne e osso, nos esforçamos para ser bons pastores, mas o grande pastor da humanidade é Jesus Cristo. Então, neste final de semana, é isso que nós vamos estar tratando, é isso que nós vamos estar conversando. E outra vez, eu convido vocês também para a comunhão, como estamos fazendo aí já desde a Páscoa, das 10h30 até as 18 horas, a comunidade entendeu esse propósito e vem para a comunhão. É o momento de encontro, é o momento para matar a saudade, é o momento de viver essa experiência, estando realmente servindo a Deus. Oportunidade para trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, a doação. Nós estamos pedindo aí o leite, o açúcar, o leite condensado, o açúcar refinado para a confecção do bolo. E também os plantões que estão acontecendo para a venda do próprio bolo e também a feijoada da associação. Espero poder contar com a ajuda de vocês, com a generosidade, cada um colocando um pouquinho do que tem, nós conseguiremos levar o Evangelho muito mais longe, os nossos trabalhos e os nossos projetos. E mais uma coisa, para o domingo, apenas o domingo, na missa das 9 horas da manhã. Peço que vocês montem aí na sua casa um altar. Mas outro altar, padre, outro altar. Aquela vez, de Corpus Christi, nós saímos nas portas para benzer com o Santíssimo. Dessa vez vai ser aqui do altar, nós podemos até ir nas portas também. Vamos saindo então aqui na direita, na esquerda e lá na frente, com a cruz. Essa cruz que já percorreu as ruas da nossa cidade, aqui do nosso bairro, da nossa comunidade, na Semana Santa. Agora nós vamos apresentar essa cruz abençoando a sua casa. Principalmente pedimos que você, na hora da bênção, levante a chave da sua casa, porque é essas chaves que São Pedro vai estar abençoando. Então, espero contar com a colaboração de vocês, a ajuda, e Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora eu saio daqui um pouquinho, do jeito que está mesmo, não precisa mexer, vocês podem contemplar a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres.